Então, galerinha, bom dia para vocês, tá? Hoje o nosso tema, né, os assuntos que nós vamos tratar hoje são bissetrizes, tá? Ângulos OPV e também vamos falar um pouquinho sobre ângulo raso, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai focar nas bissetrizes, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre ângulos OPV e ângulo raso, tá? Então nós temos aqui, ó, primeira ideia de bissetriz. Nós temos aqui o ângulo AOB, ou seja, que é a abertura maior, tá? E nós temos um segmento OC, ou seja, uma semirreta, partindo da origem desse ângulo, passando pelo ponto C. Se esse OC for bissetriz, ou seja, o segmento OC só será bissetriz se dividir o ângulo AOB, ou seja, o ângulo maior, ao meio, ou seja, o ângulo AOC é congruente ao ângulo COB. Vamos olhar aqui na figura para ver como é que ficou. Ó, esse segmento OC só será bissetriz se ele dividir o ângulo AOB ao meio, ou seja, se esse ângulo AOC foi igual ao ângulo COB, tá? Então essa é a ideia de bissetriz. Ela vai pegar o ângulo e dividi-lo ao meio, ou seja, em dois outros ângulos iguais, cuja soma tem que dar o ângulo maior, tá? Então temos aqui um exemplo para vocês entenderem melhor ainda o que a gente está conversando hoje. Calcule o valor de x na figura abaixo. Temos aqui, ó, um ângulo, tá? Eu esqueci, deixa eu colocar aqui, que é o ponto A e aqui é o ponto B, tá? Mas podem aparecer quaisquer outras letras para vocês, tá? Então nós temos o ângulo maior AOB, tá? Que é dividido por uma bissetriz OP, tá? Uma semirreta saindo da origem O, passando pelo ponto P, e a questão me diz que ela é bissetriz. Então, para conseguir resolver esse tipo de questão, eu já sei que a bissetriz ela divide ao meio, ou seja, ela forma dois outros ângulos de mesma medida. Então, eu vou montar a minha equação de acordo com aquilo que eu já aprendi sobre bissetriz. Então, ó, 3x mais 9 igual a 45 graus. 3x, o 9 que estava somando, passa para o outro lado diminuindo, tá? Então eu tenho que 3x é igual a 36. Então x é 36 dividido por 3. 3 que estava multiplicando passou dividindo, tá? E aí eu acho meu x igual a 12. Ok, galerinha? Então todas as questões que envolverem bissetrizes, esse é o modo que vocês vão usar para resolver. Ok? Então vamos aos exercícios. Vamos lá, galerinha, continuando nossa aula de hoje, só para relembrar também o que são ângulos OPV, tá? E um ângulo raso. Nós já resolvemos questões assim em aula, né? Mas aqui eu quero relembrar com vocês o que são os ângulos OPV e o ângulo raso. Nós temos aqui esse nosso primeiro exemplo de ângulo, tá? Então nós temos aqui dois pares de ângulos. Nós temos esse maior aqui, ó, o ângulo AOB, e nós temos o menor BOC. Esses dois ângulos aqui, ou seja, esse par de ângulos, juntos formam um ângulo raso, tá? O que é um ângulo raso? O ângulo raso é aquele cuja soma vai dar 180 graus, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é um ângulo raso, a soma é igual a 180 graus. Então, no nosso caso aqui, nós temos o ângulo AOB, tá? Mais o ângulo BOC, que juntos equivalem a 180 graus.
tá? Então, a soma desse ângulo AOB com esse outro ângulo BOC vai ter que ser igual a 180, porque a gente está trabalhando com um ângulo raso, tá? Então, toda vez que o ângulo for raso, já saibam que a soma desses ângulos tem que dar 180. Nesse segundo exemplo que nós temos aqui, nós temos duas retas concorrentes, tá? Tem apenas um ponto em comum, e nós temos dois pares de ângulos aqui, tá? Ou quatro ângulos formados por essas duas retas. Nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, tá? Quando se fala em ângulos OPV, o que OPV quer dizer? Ângulos opostos pelo vértice. Então, opostos pelo vértice, tá? Então, muito importante vocês saberem disso. Então, onde está meu vértice? Meu vértice é esse ponto de encontro aqui entre essas duas retas. Então, os ângulos que estão necessariamente em frente, né, um ao outro, eles são OPV. Nesse caso, nós temos os ângulos A e C, e também nós temos o ângulo B e D, que são ângulos opostos pelo vértice. Toda vez que nós encontrarmos ângulos opostos pelo vértice, né, qual o modo que a gente vai resolver isso? Ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo C e o ângulo B é congruente ao ângulo D. O que isso quer dizer? Se eles são congruentes, eles têm a mesma medida, o mesmo valor, tá? Então, espero que tenham relembrado e vamos para os exercícios.